E aí, Bruno? Tudo bem, Tudo bem? Patrick? Tudo beleza? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tá tudo certo a conexão? Tudo tranquilo, cara, graças a Deus. Porque aqui no interior, às vezes, as conexões ficam ruins e eu fico sempre temeroso disso, mas tá tudo jóia. É, que bom, né? A internet não deu um drible aí na gente, mas vai correr tudo bem nossa live aqui, né? E como é que estão as coisas aí com você nesses tempos doidos aí, né? De isolamento, tudo isso. Ah, não é fácil, né? A gente foi privado do que a gente mais gosta de fazer, que são os shows, É, mas a gente ficou com o foco o tempo todo no momento em que tudo isso acabasse. E, graças a Deus, nós estamos caminhando para isso, né? Quando nós começamos a falar sobre isso, nós imaginávamos que em setembro as coisas estariam melhores. É, Até melhoraram bastante em setembro do ano passado, que eu quero dizer. E aí sim. foi quando eu falei, poxa, olha, talvez com a vacina, a gente lá por volta de abril, maio, a gente já esteja todo mundo voltando, fazendo show, tudo, vamos sair com um disco novo. Aí botei uma pilha para a gente fazer um novo disco, que é esse disco Através dos Tempos, a gente vai estar lançando. Já lançamos 3 faixas, tem mais 2 vindo agora nesse fim de semana, né, na sexta-feira. Com isso, mais da metade do disco já vai ser conhecido. E no final de novembro, a gente apresenta o disco Através dos Tempos, com todas as canções, né? Tivemos há poucos dias atrás gravando os clipes das 4 músicas remanescentes. Então, assim, não faltou trabalho. O que faltou foi remuneração, mas a gente tirou esse tempo para investir, não só nessas coisas, como também eu acho que, no meu caso, eu consegui me mudar para o interior e com isso desacelerar um pouco, sabe? Assim, eu moro no Rio de Janeiro, e assim eu vejo as coisas acontecerem de uma forma, né, muito intensa e isso não estava fazendo bem para mim. Eu estava realmente sofrendo isso e nós estamos nossa família segue muito a risca a coisa do isolamento social, do distanciamento. Então a gente praticamente, sabe, ficou ali naquele mundinho apertado dentro de um apartamento. E a gente pensou, poxa, imagina como é que isso não está sendo barra para pessoas, sabe, que estão, às vezes, tendo que viver em lugares ainda menores, mais apertados, tudo mais. E a gente saiu e veio para o interior do estado do Rio. O pai da Isabela, há muitos anos atrás, construiu uma casa aqui na região, perto de Casimiro de Abreu. Então, eu aproveitei e falei com ela, falei assim, vamos para lá, a gente aproveita, né, faz algumas obras na casa e tal. E assim temos estado desde fevereiro, né? Assim, seguidamente aqui. Voltamos no Rio esporadicamente para as revisões pediátricas do meu filho Leonardo, que está com 1 ano e 2 meses, e a mesma coisa também para minha filha Letícia. Então a gente de vez em quando volta, e claro, o Biquíni fez um show esse ano em Ribeirão Preto. Foi uma experiência em agosto, assim, ainda meio que, sabe, é, talvez até um pouco carro na frente dos bois, por assim dizer, mas ao mesmo tempo foi uma experiência interessante porque todo mundo seguiu à risca todos os protocolos, então foi muito tranquilo de fazer um show, foi emocionante, mas ainda longe de ser aquilo que nós esperamos como show, né? Porque o que a gente quer é, de uma certa forma, voltar a 2019, festa, todo mundo pulando à vontade, sabe, sem ter essas precauções todas. E creio que a gente não agora, mas no ano que vem a gente consiga realmente imaginar essa situação, né, tendo já uma vacinação toda feita. Eu estou torcendo muito para que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos comece a ser aprovada no Brasil, em alguns países já está sendo, né? E fatalmente a gente vai também conseguir desenvolver mais ainda. Então, assim, nós estamos caminhando para essa mudança. Mas eu falo muito, né? Então, deixa aí você. Pô, que bom que tá tudo bem com toda a galera aí. A banda não parou, né? Tá lançando aí o Colhendo Flores e o Não Vou Recuar. Vai lançar, na verdade, né? Uhum. Mas que bom que a banda não parou. Vai ter show no Rock Brasil 40 anos. Sim, o E é Rock isso aí. Brasil 40 anos no Rio de Janeiro, exatamente. Vamos fazer esse show no dia 30, junto com a banda Nenhum de Nós, né? Que são grandes amigos, por sinal, a gente gosta muito deles. Então vai ser uma noite muito, muito boa. E eu estou assim, vendo essa chuva toda que tem caído aqui na região.
né, torcendo que chova bastante até sexta-feira, poxa, o festival possa ser mais sequinho, né? Pois Tanto é, para esse fim de semana quanto para o próximo. exatamente. Então vamos começar aí nosso papo, né? E Bruno, primeiro eu quero saber como que foi o seu início na música, né? Foi desde criança? Como é que foi? Bom, muitas das coisas que eu vou falar aqui são meio que repetições para quem já leu o livro que eu lancei em 2019, né? O livro É Impossível Esquecer o que Vivi. Mas, essencialmente, a minha iniciação na música, ela se deveu mais por uma descoberta do que por uma vontade minha, entende? Eu só vinha a me interessar loucamente por música aos 14 anos. Mas foi depois que eu cheguei com o Biquíni Cavadão, é que os meus familiares começaram a falar para mim, falaram assim, não, quando você tinha 3 anos de idade, você cantava é, nas viagens que nós fazíamos de ônibus, você ficava cantando várias músicas, etc. E as pessoas ficavam impressionadas com um garoto de 3 anos, sabe, afinadíssimo, cantando tudo e tal. Então tenho essas lembranças que não são minhas, mas das pessoas me contando. Eu tenho uma lembrança minha, mais ou menos na quinta série, em que a professora de música estava tentando abrir as vozes para um coral de final de ano, né, para todo mundo cantar, e ninguém entendia o que era abrir voz. Mas eu entendi intuitivamente o que ela estava querendo e falei assim, você quer que eu cante essa melodia aqui, pá, 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 pá. E no que eu fiz a melodia, ela falou, é isso, olha aqui, ó, metade da turma tem que cantar como o Bruno, não sei o que e tal. E aí depois ela antes de acabar a aula, né, ela virou para mim e falou assim, você já estudou música? Eu falei, não. Aí ela falou assim, mas deixa eu ver uma coisa aqui, se eu cantar uma coisa para você, você repete? Eu falei assim, repito. Aí ela cantou tipo larararara, eu larararara. Aí ela mudou o tom, larararara, larararara. Aí depois ela fez larararara, e eu fui. E aí ela falou assim, nossa, você tem um jeito muito bom para decorar melodias e tudo mais. Você deveria testar música. E é muito curioso, porque minha mãe estudou piano na infância, como, aliás, era muito de praxe meninas estudarem piano na década de 40. É, e o meu pai chegou a fazer um conservatório estudando acordeon. E tocava acordeon, segundo todo mundo me fala, que tocava assim, era virtuoso. Mas nada disso eu soube por eles. Eles nunca me apresentaram nada disso. Eu vim a descobrir depois. É, curioso, porque assim, a música mesmo em casa tocava assim, era um repertório muito limitado, sabe? Então a gente ouvia Elis Regina, que ela gostava, bom, minha mãe gostava de Elis Regina, gostava de Chico Buarque, gostava de Roberto Carlos, né? O meu pai gostava, assim, pincelado algumas coisas, mas não eram de tocar muita música em casa, entende? Então eu fui descobrir isso meio que sozinho, né? E, e quando o Biquíni Cavadão, aquele núcleo que veio a ser o Biquíni Cavadão se formou, eu me lembro que eu quis juntar uma turma para montar uma apresentação, porque eu queria manifestar algumas coisas na época e tal, mas eu falava assim, bom, eu não sei tocar nada, mas pelo menos eu acho que eu sou afinado, então é isso que eu vou fazer, eu vou cantar dentro desse grupo todo. Então o Miguel, por exemplo, eu no começo eu cheguei a tentar tocar um tecladinho, porque a música precisava de um tecladinho lá tal, e tinha esse teclado, e eu falei, não, eu faço isso aqui. Mas o Miguel apareceu e tinha muito mais envoltura, e ele foi lá e tocou, entendeu? Eu ia catar as notas, catar milho. Então, o meu começo realmente foi muito por aí. Eu não tive. Minha avó tocava violão, mas também não se apresentava muito na minha frente, sabe? Foi tudo assim. É bem, bem misturado, né? Assim, várias pessoas com coisa. Meu primo começou a aparecer muito em todos os programas de televisão, porque era simplesmente Ricardo Barreto, né? O guitarrista da Blitz, né? Grande Ricardo Barreto. O Ricardo Barreto é meu primo de segundo grau, né? Então, Olha só, bacana. é, é,
A minha avó falava, olha, o meu sobrinho, que é né, seu primo, não sei o que e tal, ele tá estourando aí com uma banda, a Blitz, etc, sabe? Isso muito antes da Blitz vir a se tornar o que a Blitz era, sabe? Eu falei, tá bom, ok. Mas assim, tudo passava meio que ao largo, sabe? O meu primo era muito mais velho do que eu, então, assim, eu me sentia muito acanhado para poder, sabe, chegar perto e falar qualquer coisa. A música ainda estava despertando em mim quando ele começou a fazer isso. Então, eu passei a ser mais um garoto assistindo os shows da Blitz ali no meio da multidão, né, curioso pelo trabalho, do que exatamente como uma pessoa chegada nele, do tipo, pô, vamos trocar uma ideia aqui, o que, é que você faz, como é que faz com música. Eu passei a ter isso muito mais com o Kid Abelha e com os Paralamas do que com a própria Blitz. A Blitz já estava estourada a um nível que eu não tinha como chegar e eu era extremamente tímido. Pois é, a Blitz estourou em 81, se eu não me engano, com Você Não Soube Me Amar, né? Uhum. Mas é verdade que a primeira música que você aprendeu a tocar foi a sua música Tédio? A primeira foi uma música sua? Bom, vamos entender o seguinte, eu comecei a querer tocar alguma coisa no violão, alguma coisa assim, muito tempo depois, né? E assim, eu me Sim, lembro que eu fui. Hoje em dia, eu falo para as pessoas assim, cara, eu não toco. Porque realmente eu não tenho a vivência, entendeu? Eu sei os acordes, eu inclusive componho com o violão, tenho exatamente o que eu quero fazer, como eu quero fazer, quais são os acordes, tudo isso eu tenho, mas daí a querer se apresentar, para tocar alguma coisa, timidez fala mais alto, entendeu? Assim, eu tentei, teve sim. uma época que por volta de 2003, assim, eu falei, não, eu vou estudar violão, aí eu chamei um professor que é um grande amigo, e, e ele foi me ensinar, mas só que ele foi me ensinando aquele método clássico, erudito, eu tocando, sabe, estudos de Léo Brauer e tudo mais. O que foi para mim interessante, eu nunca fui daqueles do tipo, não, eu não quero isso, sabe? Eu falei, ok, o que você quer me mostrar então? E assim eu fui aprendendo alguma coisa dali, mas eu não, eu não acabava que eu não tocava exatamente o que eu queria, né? Que era exatamente as minhas próprias músicas. Aí eu fui aprendendo devagarzinho, só que tal, eu também não era um grande aluno, né? Muito dedicado. Então, mas eu meti isso na cabeça e falei assim, olha, deixa eu fazer o seguinte, põe um violão aqui, isso é show, assim, tipo, show do biquíni rolando, etc. Eu falei assim, eu toco o violão aqui, eu vou estar me ouvindo, mando o violão só para mim e não mando para o público. Entendeu? Eu falava, não põe violão para o público, mas deixa eu tocar aqui. E aí eu ficava tocando nos shows, etc. E aí o pessoal começou a falar assim, Bruno, poxa, é, sabe, você tem uma performance de palco tão boa, você está meio que perdendo isso agora por causa desse violão. Eu falei, eu já entendi o que vocês estão querendo dizer, não tem problema. Porque eles também me ouviam, entendeu? Você está muito mal tocado isso aqui. Então, eu falei, tá bom, cara, eu já entendi e tal. Mas você sabe que a pandemia me deu uma chance de ficar brincando com o violão e tal. Talvez eu tome coragem e quem sabe faça alguma coisa mais para o futuro, entendeu? Para de repente só até ajudar numa base, alguma coisa, para uma ou outra música no show. Eu no show, sempre em timidez, eu meio que arranco o baixo do Marcelo Magal e toco, né? O finalzinho de timidez. É uma brincadeira que começou com o Patrick Laplan, quando ele fazia o contrabaixo, eu peguei dele, depois com o Magal. E isso porque, na verdade, o primeiro instrumento que eu comecei a pegar mesmo ali foi o contrabaixo. O Sheik comprou um contrabaixo com o Herbert, mas o Sheik tinha uma coisa assim de querer aprender, sabe, sem vícios, sem tocar errado, a posição do dedo tinha que ser essa, etc. Eu, como não tinha isso, eu peguei o contrabaixo dele e falei, deixa eu tocar aqui, pá, 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 pá. E sempre tive essa coisa muito musical, de catar, sabe, as notas, tudo. Eu sou capaz de... que música está tocando? Eu falei, peraí, tá dando esse acorde, esse, etc. Eu tenho facilidade Ouvido para... absoluto, né? eu não chego a ter ouvido absoluto, não. Mas eu tenho um bom ouvido relativo, isso sim. Entendeu? Eu consigo entender Assim. o que está acontecendo ali. Eu falo, não, olha, os acordes são, deixa eu ver, aí eu cato às vezes, aí ele está dando um dó aqui, bom, então se está dando um dó, é esse aqui, e aí eu faço o resto dos acordes e falo assim, provavelmente a canção é isso aqui, entendeu? E aí eu tinha essa facilidade. Então, nas primeiras apresentações daquela que seria, daquilo que viria a ser o Biquíni Cavadão, né, já com o nome de Biquíni Cavadão, o Sheik, que tinha o baixo, não tocava. Quem tocava era eu. E eu tocava Vida de Cão é Chato para Cachorro, uma canção do Kid Abelha, que acabou que não entrou nem no primeiro disco dele, Seu Espião.
né? Ficou relegado a um disco, né, com vários artistas e tal, e é uma raridade. E eu tocava essa música, Vida de Cão é Chato para Cachorro. Eu tocava também Química, que eu achava que era dos Paralamas, sem saber que na verdade era uma canção do Renato Russo, né? Então, dentro disso, esse foi meu aprendizado. Eu quis fazer uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu quis estudar piano, porque a minha mulher tem um piano, entendeu? Um piano de parede. Então, quando a gente se mudou, quando a gente passou a viver junto, tinha um piano em casa, pô. Por que não, né? Aprender, tá? Mas só que a hora que eu quis fazer isso foi mais ou menos quando nasceu a Letícia e era bem difícil eu ficar fazendo. Mas eu também tá lá, tá nos planos, entendeu? Eu já estudei clarinete durante um tempo também e tal. Eu gosto de ter os instrumentos, brincar com eles, entendeu? Explorar o som deles, mas daí a cair pesado numa coisa, sei lá. Eu acho que aí o instrumento que eu gosto mais de levar a sério é a voz, né? Sim, sim. E antes do Biquíni Cavadão, você já chegou a cantar em algum grupo ou foi a sua primeira banda mesmo? Foi minha primeira banda, não, assim, eu era muito, muito acanhado, entendeu? Eu acho que foi a primeira vez que eu subi ao palco, né? Para levar aquela música, aquela canção, entendeu? Então, e assim, o que fez o Biquíni Cavadão surgir, na verdade, foi uma experiência vivida dentro do colégio. Nós estávamos no que seria tipo o último ano do ensino médio e a gente estudava num colégio que era muito liberal e que uma bela hora endureceu as regras completamente. E aí veio essa ideia de falar que no colégio liberal tem censura no jornal, né? E a gente achou interessante essa rima e tal, e aí a gente aplicou isso dentro de uma canção muito muito conhecida da época, porém muito boba, que era uma canção de um grupo alemão chamado Trio, né? E a canção era Dá, 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 entendeu? E a gente cantava Dá, 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 no colégio liberal, Dá, 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 tem censura no jornal. E, cara, era uma coisa muito doida, porque isso estava partindo de caras que normalmente não apareciam no colégio, não, sabe, não ficava ali fazendo muita onda, né? O que eu quero dizer é o seguinte, tipo, nós não éramos tão ativistas dentro do colégio. Então, vir esse pronunciamento de um grupo de caras muito acanhados, cara, aquilo era personificação da vingança dos nerds, sabe? Eram os caras mais tímidos do colégio dando uma opinião sobre uma coisa e dando uma porrada na cara dos diretores do colégio, sabe? Então isso, e a experiência em si dessa coisa completamente, como é que eu vou dizer, a nossa experiência de estar fazendo aquilo dali, né, de uma forma muito contestadora e tudo, né, fundamentou para a gente os conceitos que viriam a ser aplicados dentro do Biquíni Cavadão, os questionamentos do Biquíni Cavadão. E o prazer de estar no palco também foi uma coisa boa, a gente gostou daquilo. Aí a gente quis fazer um segundo show, foi um desastre, porque eu tive uma ideia infeliz de querer fazer uma canção. Eu queria fazer, na verdade, uma canção, uma versão meio rockabilly de uma canção sertaneja que era engraçadinha, entendeu? E aí, então, assim, ninguém achou graça de nada e a gente tocou pessimamente, deu tudo errado. Então, eu me lembro que quando acabou ali, a gente falou, acabou, deixa pra lá. Só que a gente continuava a gostar de fazer ensaios na casa de um, de outro, e veio o fim do ano, veio a cada um para uma faculdade, mas ainda assim a gente continuou a fazer aquelas apresentações. Só que nisso, o que era um grupo de 6, 7 pessoas, aquilo foi se reduzindo, reduzindo. O Birita, inclusive, que fazia parte desse grupo, chegou a sair, né? E no final éramos só 3, eu, o Sheik e o Miguel. E ali com nós 3, a gente falou, não, nós somos o Biquíni Cavadão, foi uma sugestão do Herbert Viana. Então a gente falou, não, tá ok, vamos lá, vamos ficar com esse nome aqui, Biquíni Cavadão, e nós 3 tocando. E a gente se apresentou, fez 2 apresentações em colégio, sabe? Eu tocando baixo, Sheik no Casiotone, e o Miguel num piano, sabe? Quando a gente começou o ano seguinte, cada um na faculdade, a gente falou, pô, vamos continuar a ensaiar?
Só que nessa época, a gente meio que falou assim, pô, chama o Birita de volta, tal, né? O Birita tocava violão bem, o Birita não tocava bateria, tocava violão nas coisas. Aí o Birita falou, não, tudo bem, mas eu quero tocar bateria. Eu falei, não, ótimo, tal. Aí o Sheik, não, então eu pego o baixo e toco junto com ele, entendeu? E o Miguel falou, tá bom. E o Miguel, nesse período, o Miguel ganhou um sintetizador, entendeu? Então, eu acho que teve isso, que foi importante, né? E o ponto principal foi que a gente ali estava começando realmente a ser formado o Biquíni Cavadão para compor músicas próprias, etc. Estou vendo o pessoal comentando aqui, estou tentando falar e ler, por isso às vezes eu titubeio um pouco, entendeu? Alguém falou, cadê a rebeldia, cadê as músicas de protesto? Elas continuam existindo, meu caro, basta você querer ouvir o Biquíni Cavadão do que tem composto. Entendeu? Acho que é simplesmente você prestar atenção, porque está aí, entendeu? Assim, no disco passado nós fizemos uma canção chamada Coragem. Se você observar as entrelinhas da canção que a gente lançou desse disco, Nada é para Sempre, acho que está tudo ali muito, muito claro. E eu acho o seguinte, não adianta fazer canções de protesto quando as pessoas não querem protestar. Assim, eu acho que tem que haver uma coisa assim, senão você está falando palavras ao vento. E nem acho que necessariamente canções de protesto signifiquem uma coisa que, então agora o governo vai cair. Entendeu? Não, é preciso muito mais do que uma canção de protesto. É preciso ter uma vontade popular. E a gente, infelizmente, vê que mesmo diante de um atentado à humanidade como nós temos hoje em dia, sabe, continua tudo na santa paz. Pois é, e agora vamos falar sobre os primeiros trabalhos do Biquíni Cavadão, que é o compacto de Mundo da Lua e os Estados em Torrente. Fala um pouco sobre esses dois trabalhos, né, que de 85 e 86. O que você acha desses trabalhos hoje em dia? Eu acho que ontem numa live perguntaram qual é a música da sua vida. Eu falei assim, a música da minha vida é Tédio. Não porque seja uma música que não porque seja uma canção que eu tenha, de alguma forma, passado a tocar pelo resto da minha vida. Mas é porque é uma canção que toda vez que eu canto, eu me lembro que foi ali que tudo começou. Ou seja, talvez quando a pessoa fala qual é a canção da sua vida, Tédio, eu falei assim, talvez seria melhor dizer a canção que mudou minha vida. Né? A canção que de repente fez a gente aparecer numa Rádio Fluminense, a gente aparecer para tudo, isso com pouca idade, com pouca experiência, mas, sabe, com uma ideia legal. Eu era uma pessoa dentro do colégio que eu era muito, como eu falei, eu era muito tímido, mas os professores sempre falavam, tipo, não, o Bruno escreve muito bem. Havia uma coisa de... Toda sexta-feira eu tinha uma aula de português em que eles exercitavam muito essa coisa da redação. Olha, escreva alguma coisa, escreva um tema, discorra sobre esse tema. E muitas vezes eu lia os meus textos, as minhas poesias e tudo mais, e isso era uma coisa que chamava muita atenção, né? Então, quando a gente vai e lança Tédio, ela é uma canção que chama a atenção das pessoas, e a gravação que nós fizemos, ela foi muito melhorada com a produção do Beni. O Beni conseguiu colocar ali, sabe, tirar uns teclados que eram muito barulhentos, colocar uma coisa mais clássica, como um piano, sabe, ele realmente enobreceu aquela canção. E com tudo isso, né, o compacto veio, mas ainda com muita inexperiência. Tanto é que quando a gente foi fechar o nosso contrato com a Polygram falou assim, vocês têm outras músicas, né? Que músicas vocês querem fazer para o lado B, etc. Aí ficou um silêncio, assim, talvez, sabe, secular de 4 segundos, mas o tempo suficiente para dizer, olha, nós temos muitos projetos, mas nós queremos Tédio com mais uma outra música que nós temos aqui em mente, que chama-se No Mundo da Lua. Entendeu? E era a nossa única música, além de Tédio. Só tinha isso, né? Só tinha isso, cara, sabe? Olha, durante aquele ano de 1985, as pessoas ligavam para o Sheik, que era
que era o empresário da banda, né? E aí Sim, sim. falava assim, nós queremos contratar o Biquíni Cavadão. Quanto é o cachê? É tanto. Não se me lembro mais cruzado, cruzeiro, é tanto. O cara ficava até contente, porque era pouco, a gente não cobrava muito. Aí o cara, pô, que maravilha, o que nós vamos fazer cinza? Ele falou assim, ó, só tem um detalhe, nós vamos tocar 5 músicas. 5 músicas? É, são as que nós fizemos até agora. Não, 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 não. Olha só, toca uma do Traje, uma do Paralamas e uma do Kid de Abelha. Ele falou assim, ó, você contrate o Traje, o Paralamas e o Kid de Abelha. A gente vai tocar as do Biquíni Cavadão, tá bom? E aí o cara ficava pé da vida e, então, não quero não, tchau, desligava. Na segunda-feira o cara, esse fim de semana eu pensei, vou contratar uma banda de baile, no meio do show da banda de baile vocês entram, tocam as músicas de vocês e o baile continua. E eu vou fechar então, porque vocês tocam essas 5 músicas, a gente 7. O que é 7? O 7 o quê? 7 músicas, a gente não tem mais 5, a gente fez 2 no fim de semana. Então era muito desse Ah, tipo, né? sim, sim. E quando você viu que a banda estava realmente tocando, né? Estava fazendo sucesso, quando você percebeu isso? Ah, eu acho que foi no dia que eu arrisquei a falar sentado no meu quarto e esperar o público cantar de volta. E aí todo mundo, tempo bom. Eu falei, caramba, o pessoal tá cantando mesmo a canção. Entendeu? Eu acho que eu fiz isso num local chamado, uma danceteria que tinha, chamada Mamão com Açúcar. E essa danceteria ficava na Lagoa, próximo ao estado de Remo da Lagoa. Fizemos 1 ou 2 shows por lá e marcou essa história, sabe? Então, você tinha me perguntado de Cidades em Torrente, quer dizer, eu estou indo um pouquinho devagar para chegar no Cidades em Torrente, mas Cidades é um disco, acho que, muito importante dentro do nosso trabalho. Acho que ele foi feito aproveitando tudo que nós tínhamos de bom e ao mesmo tempo, sabe, tomando cuidado com as nossas limitações. O Beni foi muito feliz nesse sentido, sabe? De tomar cuidado com um grupo de adolescentes ainda, né? 18, 19 anos, ali que estavam, sabe, com boas ideias na cabeça, mas não sabendo exatamente como explorá-las, né? E então ele foi transformando o disco numa coisa bem interessante nesse sentido. Esse disco eu adoro esse disco, né? Tem Timidez também, que é um clássico do Biquíni Cavadão, né? Sim, sim. E os programas de TV, como que era nessa época? Vocês lembram alguma história engraçada dos bastidores? Eu só me falhou o comecinho da pergunta. Você falou. Ah, sim. Sobre os programas de TV. Como é que era naquela época? Vocês lembram Cara. alguma história? Nada. Temos muitas histórias de programas de TV, mas as principais eram naturalmente com o Chacrinha. Mas assim, o primeiro programa de TV que nós fizemos era de um apresentador chamado Alberto Brizola. E esse programa era muito conhecido porque ele tinha um bordão, né? Ele dizia, ontem já era, hoje é o dia e o amanhã poderá não mais chegar. O programa chamava-se Programa Amor e era exibido somente no Rio de Janeiro. E assim, era muito simples tudo, sabe? Mas foi quando a gente começou a fazer algum programa, começou a entender como é que as coisas funcionavam. E aí, nessa época, o auge era estar no Chacrinha e ter o seu clipe no Fantástico, né? E lentamente a gente foi conseguindo esses passos, entendeu? O Chacrinha era muito interessante. O Chacrinha é um programa ímpar dessa época, mas um programa único na história da TV brasileira. Porque o Chacrinha, depois que ele se foi, cara, ninguém conseguiu fazer o que o Chacrinha fazia. Que era simplesmente reunir todos os artistas dos mais variados estilos. Ali entrava assim, ele chamava, vamos receber a Legião Urbana. Entrava, cara, Renato Russo cantando, com todo mundo, e as chacretes balançando lá, tal, e ele jogando bacalhau no meio do público. Daqui a pouquinho terminava, e agora Giliardi. E Giliardi cantava a música, tal. Daqui a pouquinho vamos receber Sidney Magal. Não, agora é Caetano Veloso. Isso, né? Isso era uma coisa que só o Chacrinha era capaz de fazer, cara. E isso é impressionante, porque qualquer um ficava preso àquilo, porque era uma roleta, entendeu? Sabe? Tipo, o que vai dar agora, né? O que vai acontecer? Então, foi muito impressionante isso. Como ele conseguia conciliar tudo isso. E as pessoas vinham, sabe? Aí agora, Adriana, te amar é tão bom, tão bom, tão bom. Agora, Plebe Rude, não, é nossa culpa. Tudo ali na mesma coisa. É uma mistura, né? Uma Era uma mistura. grande mistura.
Era uma grande mistura, né? E tinha de tudo, assim. A gente... uma vez, por exemplo, os Paralamas entraram lá, porque como tudo era em playback, né? Ou seja, lógico, não dava para fazer ao vivo essa entrada e saída de palco tão rápido, assim. Então, Isso. a gente via os artistas todos, e havia uma coisa assim, provocativa, né? Uma vez o traje foi lá e virou os instrumentos. Ficou com as cordas para a barriga, sabe? E tocavam assim, como se não fosse nada. Uma outra vez, os Paralamas com óculos entraram para tocar óculos, os três. E foi tipo o Barone da Zabumba, o Herbert da sanfona e o Bino no triângulo, entendeu? Sabe? Caramba! Assim, Nossa! foi muito divertido isso, tal. Teve uma vez que pô, a gente foi tocar uma canção lá, que pô, no meio da canção a gente combinou, todo mundo trocou os instrumentos, sabe? Então uma bela hora eu tava na bateria, ai meu Deus, entendeu? Eu tocando bateria, o outro, cada um, e aí o Shake cantando e tal. Porque eu falei assim, já que o que era na nossa cabeça era do tipo, o que pelo menos passava na minha o programa é tão irreverente, por que nós não podemos ser irreverentes? Por que a gente tem que chegar aqui e cantar seriamente a coisa e tal? Não. Então, era bem legal fazer isso para este programa do Chacrinha. A gente não fazia isso, por exemplo, de outros programas, porque seria um deboche. Seria meio que, sabe, fazer... Tipo, ó, gente, eles estão... O programa está aqui com essa coisa musical e a gente está aqui tirando onda disso, entendeu? Não é. Assim, isso fazia sentido dentro do contexto do Chacrinha, sabe? Porque, tipo, isso não era nenhuma coisa ousada, sabe? Era irreverente, quando muito, mas não uma ousadia do tipo, olha só, vocês não estão assistindo, isso que vocês estão vendo não é ao vivo, sabe? Não, a gente estava fazendo os shows ali, mas a gente estava sendo irreverente porque o programa era irreverente por si só. Pois é, exatamente. E você tem um disco favorito do Biquíni Cavadão? Eu tenho fases em que eu gosto mais de um disco de outro e, assim, e normalmente quando eu termino um disco eu fico bem naquela relação de cordão umbilical. Então é difícil eu falar do Através dos Tempos, que já está pronto, né? Eu não consigo falar muito sobre ele nesse momento, tal. Mas eu adoro, por exemplo, o As Voltas que o Mundo Dá, que é de 2017. É um disco para mim que é muito importante. Eu acho que tem dois discos assim que falam muito sobre o que eu sinto, entendeu? E o que eu espero da banda, né? E um deles é o Escuta Aqui, porque era um disco que me pegou num momento muito duro e difícil. Eu estava, na época, vivendo uma separação, e era impressionante como é que as canções, muitas das canções desse disco, aliás, a grande maioria das canções desse disco, nasceram do Birita. E o Birita não sabia muito o que estava acontecendo comigo, mas parecia que sabia, porque, cara, ali as coisas estavam sendo quase que traduzidas com as canções que ele tinha feito ali. Então tem essa coisa, foi uma produção impecável do Paul Halfs, que, aliás, é o produtor do disco Através dos Tempos agora, né? E mais uma vez, sempre um cara incrível para produzir os trabalhos do Biquíni. Então, assim, esses dois discos são discos marcantes, mas eu gosto muito da Era da Incerteza e acho que o disco... E acho que existem dois discos que estão muito conhecidos e populares. Esse, a Era da Incerteza, exatamente. Eu gosto muito da Era da Incerteza e tem discos como é o caso do Cidades em Torrente, que tem uma coisa importante, é o famoso Primeiro a gente nunca vai esquecer e tal, né? E a mesma coisa também com o de Civilização, que é aquele disco que faz assim, tipo, é um disco da consagração, é um disco que passa a dizer para as pessoas do tipo assim, ó, ok, esse biquíni não é de um verão apenas, entendeu? Esse disco deu isso pra gente, deu essa coisa assim, ó, não, o Biquíni está vindo para fazer um trabalho mais longevo. Pois é, e esse que você falou, né, o de Civilização, tem Vento Ventania, que é o maior sucesso da banda, né? E você acreditava nesse sucesso dessa música? A banda não estava querendo gravar, né? Aí, agora sim. No interior, cara, no interior aqui, a empresa que coordena a luz daqui da região tem o nome de Enel, né? Sim. Eu chamo de Anal.
porque realmente Sim, é sim. uma coisa braba, cara. Mas tudo bem. Tudo bem. Ok, bom. Voltamos, né? Não, o O importante é pessoal que falou que foi voltou. a ventania que levou a internet, foi a ventania. Mas, Não, é enfim, chove-chuva mesmo, voltando. tá? É Exatamente, pois chove-chuva. é. O ponto principal para falar para você, vou tentar, eu espero que não aconteça mais, mas foi, caiu, eu esperei e falei assim, voltou, entrei, pum, caiu de novo, entendeu? Eu entrei na sala, vi você comentando, o Bruno mora no interior, etc, e falei assim, vou pedir para entrar de novo, pum, caiu, que coisa. Mas bom, vamos lá, vamos aproveitar que a gente está Normal, aqui, normal. né? E Normal isso acontecer. pois é, tá? A Mas eu gente estava estava falando sobre falando, ventania, né? Você estava esperando esse sucesso, essa música? Você acreditava nessa música? cara, Vento Ventania é uma prova maior de que a gente não sabe nada de sucesso, entendeu? Vento Ventania é uma canção. é, 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 A história de Vento Ventania começa com a loucura que foi fazer a canção, né? O Álvaro Birita começou a fazer no violão o dedilhado de uma linha de baixo. E nisso o Beni pegou um outro violão e começou a fazer os acordes. E olhou para mim e falou assim, Bruno, você não tem nenhuma letra aqui? A mão falou assim, cara, eu não tenho nenhuma não, mas deixa eu olhar o caderno do Sheik, que tinha saído para fazer alguma coisa. E a primeira página do caderno tinha a poesia de Vento Ventania. E, assim, é muito engraçado, porque foi uma melodia que eu coloquei praticamente lendo, entendeu? Eu tocando o pessoal e eu, vento, ventania, me leve para as bordas do céu, para puxar as barbas de Deus. E aí a gente foi fazendo toda a canção, e basicamente a letra ali realmente é a letra do Sheik, né? É uma poesia dele, muito bonita, né? E eu e o Sheik, a gente sempre trabalhou muito junto. É, nos discos, né? Sempre eu mostrava muita coisa para ele, ele mostrava só para mim, ou então eu ia na casa dele para olhar os textos dele e de repente dali fazia alguma música. E, assim, mas nessa vez, assim, cara, 90% dali era Shake. Assim, eu acho que a contribuição que eu dei de letra para essa música é porque ela terminava dizendo Vento Ventania, agora que estou solto na vida, sou bicho solto no mundo. Aí eu falei, não, sou bicho solto no mundo, peraí, não. Ó, me leve para qualquer lugar, me leve, mas não me faça voltar. E assim fazia uma concepção. Eu achava que lacrava a ideia toda do Vento Ventania. Acho que talvez uma outra coisa mais eu colaborei, mas assim, essencialmente é uma linda letra do Sheik, né? E aí que tá, a gente apostava muito nessa música quando a gente fez. A gente falou, essa música é muito boa, e todo mundo, o Coelho adorava a música, etc. E nós fizemos, só que a gente fez num andamento bem acelerado, quase um ska. Então, vento, ventania, me leve para as bordas do céu, vou puxar as barbas de Deus. Era nessa velocidade. E quando a gente entra no estúdio para gravá-la, o Beni tinha acabado de voltar de Londres, onde ele tinha feito um curso de produção. E esse curso de produção musical que ele tinha feito, ele pegou exatamente, ele estava naquele, assim, no momento certo, na hora certa, vendo o surgimento do dancehall. E aí, cara, ele vendo o dancehall surgindo, ele falou assim, não, vamos tocar essa música mais lenta. A gente, tá bom, quanto mais lento? Muito mais lento. Mais lento quanto o vento, ventania, me leve para onde nasce. A gente falou, não, mas isso é lento demais. Aí ele falou um argumento que era imbatível. Ele falou, cara, vocês estão matando a melodia e vocês estão matando a letra, que é tão bonita. Cantar assim as pessoas vão entender melhor. Tal. A gente, tá bom, ok, vamos gravar. A gente gravou a música, mas ficou ainda na dúvida quando terminou tudo. Assim, houve quem falasse assim, tira a música do disco, mas só que era um disco com 9 faixas. E a gente meio que empurrou mais 2 remixes de Meu Reino e Bem-vindo ao Mundo Adulto para fazer 11. Então eu falei, cara, de 8 faixas não dá, sabe? Tipo, vamos fazer um disco de 9 faixas, então. E dessa forma a gente colocou Vento Ventania lá dentro. E ainda assim, a gente não tocava a música nos shows. A gente fez o show de lançamento do disco sem tocar Vento Ventania durante um ano. A ponto de que quando a gente foi fazer, a gente lançou Zé Ninguém, e depois de Zé Ninguém, a gente passou a tocar Impossível, que foi o segundo single, por assim dizer, né, só para as pessoas entenderem. E quando a gente chegou no programa da Xuxa, que na época era assim, tipo a plataforma de lançamentos, né, onde você mostrava suas músicas, onde tinha muita visibilidade, a Xuxa falou, ué, mas e aquela do Vento? Entendeu? Né? Tipo, ela já conhecia a música do nosso disco e falava, pô, essa aqui é linda. E algumas rádios começaram a tocar. E era uma época que as rádios tocavam, e não era como hoje, por exemplo, que você tem uma rádio que toca no Brasil inteiro, sabe? Tipo,
a programação de Sim. determinadas rádios, você ouve aqui, mas é a mesma que você ouve em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, assim vai. Então, não era. Então a gente ficava sabendo assim, olha, a música está em primeiro lugar numa rádio tal da Paraíba, ela está no primeiro lugar lá da rádio de Manaus. E a gente era meio cético, sabe? Porque muitas vezes a gente chegava numa cidade e o cara falou assim, não, olha, essa música aqui está em primeiro lugar na nossa rádio. Ah, podia até estar, mas isso não queria dizer que as pessoas sabiam cantar a música. A gente ia todo animado para tocar a música no show e ninguém cantava, ninguém esboçava nada. Eu falei, bom, ou a rádio dele tem uma audiência péssima, ou a gente está tocando realmente para as pessoas que não sabem da existência dessa música. Esse cara, o que falou não é a verdade, né? E assim a gente ficou meio ainda relutante. Só que chegou um ponto que era impossível, cara. Aí a gente começou a ser cobrado no show. Ventania. A primeira vez que a gente tocou foi só violão e voz, assim, o Coelho meio que tirando em cima da hora. A gente falou, cara, vamos ensaiar a música na passagem de som, vamos ter que fazer alguma coisa aqui, porque não dá para não tocar mais a música. E a música veio avassaladora, foi a música mais tocada, né, do ano de 92. Então foi uma coisa assim impressionante. E que deu uma guinada total. Assim, a gente fez 125 shows, mais ou menos, naquele ano de 92. Era um show a cada 3 dias. Tá? Era uma coisa assim, muito. Chegamos a teve um mês que chegamos a fazer 19 shows, em 93, por exemplo. Né? Caramba. Era muita coisa, era puxado, sabe? E a gente veio atropelando, não parava mais de fazer show. Quanto mais show fazia, mais show vinha, mais show. Era uma loucura. Né? E isso tudo, né, mas respondendo a sua pergunta, a gente não tinha ideia. A gente sabia que era uma música legal, mas a gente achava que o arranjo tinha matado a música. E não, a música estava ali firme e forte, entendeu? Demais. E sobre. Essa próxima pergunta é um pouco difícil, né? Porque a banda fez muitos shows, mas tem um que te marcou? Vários shows me marcaram, na verdade, né? Assim, vamos lá. Sim. Talvez o mais marcante pra gente, eu acho que eu posso falar isso em nome de todos aqui, mas pro Biquíni, tá? De todos os shows que eu já fiz, um dos mais emocionantes foi um show no Ceará Music em 2002. Nós fomos escalados para tocar no Ceará Music. A gente aproveitou para fazer um videoclipe. E o que houve foi que, escalaram a gente para ser a última banda. E nós tínhamos gravado algumas coisas em close, num show que nós tínhamos feito, se não me engano, em Nova Iguaçu, eu acho, um tempo atrás. Então a gente falou, a gente vai fazer esse show, filma tudo fechado para dar o close que a gente precisa e depois a gente faz as tomadas abertas, né, com o show grande. Era um show para 30 mil pessoas, sabe? Então, a gente falou, vai ser legal isso e tal. Só que, o tempo foi passando, os artistas foram tocando mais música do que era previsto, atrasos entre mudança de palco e tudo mais, e não deu outra. Quando a gente simplesmente pisou no palco, cara, eram quase 6h30 da manhã, uma coisa assim. E a gente falou, cara, vai ser impossível a gente juntar as imagens de agora com as imagens que nós fizemos ao vivo, no escuro, tudo mais. Vai ser impossível, né? E, no entanto, o que mais me chamou a atenção foi que, as 30 mil pessoas não tinham ido embora. Estavam ali, curiosas para ver aquele show, né? E, cara, a partir daquele momento a gente simplesmente ligou, dane-se tudo, né? E a gente saiu fazendo um show tão marcante, mas tão marcante, sabe? Em todos os sentidos, assim. Era uma coisa que não dava para entender. Você sabe que isso acabou se virando o videoclipe da gente, que é o videoclipe de Toda Forma de Poder. Essas cenas, né, acontecem na segunda metade da música, a gente concentrou tudo ali. Nós só tínhamos um cara filmando, e esse cara simplesmente parecia um repórter de guerra, um jornalista, né, um cineasta de guerra, porque a câmera dele era completamente tensa, tentando filmar toda a loucura que estava acontecendo ali. E talvez o meu único arrependimento é que não estava escrito no videoclipe 7 horas da manhã, para deixar claro que aquilo tudo era um show acontecendo com o dia nascendo. Né? E criou uma mística do Biquíni no Ceará de que a gente tinha que tocar por último, com o dia nascendo e tudo mais. Tal. Entendeu? Sim, alguém aqui falou do lance do sofá. Tinha um sofá da Coca-Cola.
né? Que ninguém podia sentar naquele sofá, porque era um sofá especial para somente os convidados VIP, etc. O último show do último dia, cara, eu falei assim, traz esse sofá aqui. Aí, a gente, no meio do show, o sofá foi colocado no meio ali da coisa. E, cara, acho que eu e o Patrick, cara, a gente pulava em cima do sofá, assim, sabe? Tipo, dane-se esse sofá, quebra essa porcaria. Aí eu peguei uma das almofadas do sofá e o produtor olhava para mim com aquela cara, você não vai fazer isso. Eu falei, eu vou. Vocês, cara, vamos, unimos a almofada do sofá, a ponto de que teve um segurança que ficou parado. O segurança foi destacado para ficar na porta de saída esperando o cara com a almofada, tipo, me dá essa almofada de volta. Entendeu? Então, assim, é um show extremamente marcante, positivamente. Agora, tivemos shows marcantes por outros motivos, como, por exemplo, nós tivemos o show em que a gente abriu Alice in Chains e Red Hot Chili Peppers. Foram 2 shows em São Paulo, no Rio. Foi um terror, porque era uma época que as pessoas não queriam assistir tanto as bandas nacionais. Elas, às vezes, acampavam, ficavam dias esperando para poder assistir o seu artista internacional favorito, debaixo de um sol pesado, e de repente estava ali o Biquíni Cavadão. O último elo que faltava para que começassem os shows internacionais. Cara, a gente foi recebido debaixo de vaia, sabe? Todo mundo, vai embora, tal, todo mundo, assim. E o primeiro show em São Paulo, cara, nossa, foi triste, assim. Eu literalmente, cara, eu perdi o chão completamente no palco. Eu acho que o único cara que segurou a onda naquele dia foi o Sheik, porque o Sheik ainda estava numa fase ainda performática e tudo mais, e ele meio que, sabe, disse dane-se para as vozes e tudo, e continuou a tocar do jeito dele. Tem uma hora que ele me deu um sacode assim, esquece o público, ele faz o show, tem muito mais gente, sabe, do que esses caras que estão vaiando aqui. E de fato era. Nós tínhamos ali 80 mil pessoas, e você tinha. Só que você só consegue ver das 80, você vê 4 mil, assim, da frente, entendeu? Que são os 4 mil mais fanáticos, camisa preta de vaiando, vai embora, entendeu? E eu só pensando, cara, eu não vou sair como o Lobão saiu naquele show, eu não vou sair como fulano e tal, eu vou ficar até o fim, mas foi duro. E quando a gente foi para o Rio de Janeiro, a gente sabia que tudo isso a gente tinha que enfrentar de novo. Só que aí teve uma coisa interessante, estava sendo transmitido aquele show pela Globosat, que viria a ser depois desdobrado em todos os canais Multishow, Globo News, etc. A Globosat estava transmitindo. Então a gente falou assim, cara, a gente combinou, falou assim, o show é para TV. Vamos fazer o show para TV. Se o pessoal reagir mal, a gente não está nem aí. E aí teve uma cena que é antológica, que o pessoal ficava assim, todo mundo, né? Assim, imagina isso, cara, assim, tipo, 2.000 pessoas na frente fazendo isso para você, sabe? E aí eu fui no microfone e falei assim, a galera toda aqui da frente tá com os braços para cima, que coisa linda, quero ver todo mundo com os braços para cima. E na TV, cara, parecia mesmo, ficava assim, sabe? Então, foi muito divertido, assim, foi um aprendizado, cara, foi um aprendizado. Então, assim, temos shows legais. Então, o primeiro show de Belo Horizonte que nós fizemos, 2 garotos não conseguiram entrar na casa noturna e resolveram sabotar o show. Então, na hora que nós fomos tocar Tédio, que era a nossa única música, pum, acabou a luz, faltou luz como faltou aqui. E a gente falou, cara, que droga, cara, logo agora, o que a gente faz? E aí tinha um cara na frente e falou assim, ué, por que vocês pararam? Aí eu falei assim, cara, será que ele não entendeu por que a gente parou? Tá um breu aqui nessa cara. Aí o Birita começou a tocar, sabe? E começou a tocar o Tédio, e eu falei assim, é verdade, pô, dá pra ouvir a bateria e dá pra me ouvir cantando. E, cara, eu cantei os berros, sabe? Cara, sim. Foi junto, cantou junto, né? E foi lindo, assim, até a luz voltar, entendeu? Teve uma outra situação dessa aconteceu em Pato Branco uma vez. Assim, ficamos no breu, eu só falei pro cara, alguém me vê uma lanterna. Aí eu peguei, botei a lanterna no meu rosto e eu cantando com a lanterna no rosto, iluminando bem pro pessoal da frente. As pessoas me vendo cantando, eu iluminando o rosto, eu conseguia cantar, o pessoal da frente entendia que eu estava cantando, começava a cantar junto, daqui a pouquinho, cara, assim, a gente passou, chegamos a cantar tipo umas 3 músicas desse jeito, até que voltasse a luz. Virou um truque para você resolver uma situação como essa, no meio de um blackout, né? Então tem shows que marcam, né, assim, a gente com essas saídas, entendeu? Eu estou me lembrando aqui agora, falando de falta de luz, eu estou me lembrando de um show que nós fomos fazer e que nós tínhamos um hold chamado Mário Mico. E aí, cara, nós estávamos fazendo o show estava indo ótimo, etc. E de repente, cara, deu um blackout geral na cidade. Assim,
E a gente em cima do palco, a gente vê o pum, acabou a luz e foi acabando esse quarteirão, indo embora. Assim, e não tinha mais luz. Só que isso aconteceu exatamente na hora que o Mário Mico, infelizmente, tropeçou atrás no palco. Então ele tropeçou num fio e caiu no chão e faltou luz. E ele falou, caraca, o que eu fiz? Sabe? E ficou pensando, tipo... E a gente tentando resolver o problema lá, o que a gente faz agora, etc. E ele com uma lanterna assim no chão, falou assim, foi aqui em algum lugar, foi aqui em algum lugar, eu sei onde está o problema. Eu falei assim, não, cara, você não pode ter tropeçado num fio no palco e apagado a cidade inteira, cara, calma aí e tal. Sobre a saída do Sheik, né? Quando ele saiu, já tinha alguém na mente para entrar no lugar dele no contrabaixo ou a banda deu uma pausa ali? Ah, cara, olha, assim, fazendo uma propaganda do meu livro, né? O livro É Impossível Esquecer o que Vivi, tem versão e-book, tem versão impressa, tem audiobook para as pessoas ouvirem comigo, lendo. E eu falo para você que é um livro que eu fui contando toda a história, mas teve dois momentos muito muito delicados para eu contar. Um, naturalmente, a morte do meu filho, como é que isso aconteceu e como foi lidar com todos esses problemas. E o outro momento assim delicado para falar é justamente da saída do Sheik. A saída do Sheik não aconteceu da noite para o dia, foi uma coisa que evoluiu durante 4 anos e que foi fruto de desgastes, naturalmente, que não só eu, como todos da banda tiveram, entendeu? Então, acontece nas melhores famílias, não era isso que a gente queria, porque afinal de contas, eu acho que de uma certa forma, quase que os dizeres, o biquíni foi, e será, nos discos, nas fichas técnicas dos nossos discos, né, eles praticamente tinham a intenção de pactuar isso, entendeu? Só que entre a teoria e a prática havia uma diferença. E a gente, quando decide fazer isso, né, quando a gente decide tirar o Sheik da banda, cara, isso, como eu falei, não nasceu assim do nada, sabe? Foi uma coisa muito... Nós já havíamos conversado com o Sheik em abril de 2000 e explicado para ele muito claramente que, assim, que a nossa convivência estava realmente muito ruim com ele, sabe? Que nós estávamos divergindo em vários pontos e então ele ouviu tudo aquilo ali e falou, ok, então vamos, ok, eu não sabia, vou melhorar, ok, então, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário, acho que foi aí que azedou de vez mesmo, entendeu? E aí já era uma questão assim do tipo, já não era mais uma questão de sei sim quando isso iria acontecer. Quando o Sheik saiu, cara, eu não tinha a menor ideia de que poderia ocupar. O interessante, assim, o Márcio Mosca era contrabaixista, que era o nosso hold. Nós tínhamos um dos nossos produtores também, era baixista, inclusive, era o cara que simplesmente fez as turnês da Legião Urbana, o Gianfranco Fabra, né, que também seria um nome legal. O Rodrigo Santos, que veio depois... Do nessa Barão? época, ele estava saindo, o Barão estava dando um tempo, então ele também falou com a gente, né? E a gente estava meio perdido, cara. Eu me lembro que nessa época eu não sabia muito o que fazer da vida. Foi, na verdade, veio através de uma ligação do Coelho e falou assim, cara, você não sabe da maior, o Patrick também saiu do Los Hermanos. Vamos chamar o Patrick? Mas na cabeça do Coelho, eu acho que o objetivo ali era uma coisa mais de marketing, porque nós iríamos tocar no Rock in Rio em 2001. Então, eu fiquei pensando assim, ok, tá, não sei se vai casar muito, né, e ele só falou para mim, pô, não, mas o Patrick toca muito. Eu falei, não deve tocar, ok, beleza, mas... Ele falou, vamos fazer um show, uma experiência, a gente toca com o Patrick para esses shows. E, cara, ligamos pro Patrick, o Patrick ainda assim do tipo, caraca, cara, ele chegou e falou assim, cara, sabe aquele cara de arquinho, né, a banda daquele cara de arquinho, os caras estão me chamando para tocar, quer dizer, tipo, nós éramos uns tiozões para ele, então, 13 anos mais velho que o Patrick, né, e
E aí o Patrick, recém-saído do Los Hermanos, também topou isso, porque estava um pouco, certamente, né, mordido com a saída toda, e era bom ele, sabe, tipo, ó, vamos lidar com isso, caindo na estrada, fazendo as coisas, etc. Tivemos uma reunião, eu e Coelho com ele, fizemos uns ensaios, e falamos para ele, falei assim, cara, fica à vontade e tal, né, para os arranjos, a gente, né, toca mais ou menos assim, mas você vier com sugestão, tá bom. E eu me lembro muito do primeiro show que a gente fez, que foi no Rancho da Ilha, em Campos dos Goitacazes, e eu me lembro que ele virou assim pra gente, um pouco antes de entrar no palco, ele falou assim, como é que você quer que eu me comporte no palco? Eu falei assim, eu nunca vi shows do Los Hermanos, sabe? Não sabia como é que ele ia se comportar. Aí eu falei assim, cara, seja você mesmo, entendeu? Quanto mais natural você for, melhor para o show. Aí ele falou, tá bom. E aí eu me lembro que, cara, não me lembro qual era a música que a gente começava, cara, mas eu só sei que, pô, na hora que a gente começou a primeira música, ele deu um pulo. Você viu? Já começou a destroçar no contrabaixo. E eu falei assim, yes! Imagina, cara, pô, eu tava sentindo falta disso, assim, dessa vitalidade e tudo mais, né? O Sheik estava 4 anos já meio que parado no palco por uma decisão dele, por uma opção dele, sabe? E eu sentia muita falta de ter um entrosamento ali de palco com alguém. Então o Patrick veio e eu falei, putz, cara, nossa, eu estava sentindo muita falta disso, foi muito bom. E ficamos com o Patrick por 8 anos. Tivemos algumas vezes que... Tivemos que substituí-lo por algumas vezes, isso é interessante. Teve um momento em que ele resolveu integrar o Rodox, né? Ele foi convidado para ser o baixista do Rodox, e a gente falou, pô, cara, eu me lembro que quando ele falou isso, né, eu falei assim para ele, pô, que legal. Ele falou assim, você acha legal? Eu tô saindo da tua banda, né? Eu falei assim, não, cara, pô, o Rodox vai fazer um som podreira, como você gosta, que tal, né, brincando com ele. E ele falou, não, mas eu não quero sair não, cara, eu vou só botar um substituto. E esse substituto vai nos shows que eu não puder ir, isso aqui. Eu falei, ok, tá bom, eu gosto de você, vai ser bom sempre você estar nos shows, e não sei quem é o substituto, tal, que veio a ser, sabe quem? André Agris, macarrão que tocou com uns e outros, e depois com Detonautas, né? E excelente baixista também, muito, muito legal. Tá? Ele foi um dos substitutos. Gianfranco Fabra também teve um outro show que acabou substituindo. E teve, em 2007 também, o Patrick pediu meio que férias para viajar, e aí quem ficou no lugar dele foi o Márcio Alencar, também queridíssimo, que também excelente baixista, que hoje faz parte do Barão Vermelho, né? Então são 3 caras assim que sempre cobriram essa coisa do Patrick não poder, vez por outra. E foi muito bem. Patrick ficou até 2008, pediu para sair para levar o projeto dele, o Esquimó, e nisso entrou Marcelo Magal. E Marcelo Magal, que era guitarrista do Surto, né, mas vendo assim, como o Biquíni fazia shows e tudo, né, ele falou, cara, eu não quero perder essa oportunidade, pô, de estar nessa gig, nessa vibe toda, entendeu? Os shows são alegres, é tudo muito tranquilo, tal. Então eu falei, pô, vamos fazer, né? E a gente foi, eu era contra, na verdade. Eu tinha em mente outros baixistas assim para chamar, tal, mas acabou que, pô, ele pegou, e os primeiros meses foram difíceis, porque afinal de contas, pensa num guitarrista assumindo baixo, né? Quer dizer, até ele virar um baixista mesmo, né? Foi um tempo. Mas eu acho que a gente foi bem tolerante com as coisas e sempre dando aquela puxada de orelha aqui, um conselho ali, etc. E Magal é um cara que hoje assim tem uma performance muito especial nos shows do Biquíni, e tem uma pegada, eu acho que o entrosamento dele com o Birita é espetacular. Então, são boas coisas. E, cara, assim, a saída do Sheik é o que eu falei, cara. Ela não foi fácil, foi uma coisa que a gente, na verdade, a gente buscou muito para que não fosse aquilo, mas chegou uma hora que falou assim, não, ou é isso ou a banda vai acabar, entendeu? E então a gente teve que seguir o caminho e assim, coincidência ou não, o Biquíni enfrentou a partir dali assim um crescimento absurdo de
palco, de show, de tudo, entendeu? Então foi uma decisão dura, difícil, mas que ao mesmo tempo eu acho que veio a fortalecer a história da banda, né, a performance da banda, todo esse lado. E o Magal, ele, assim, eu adoro ele tocando contrabaixo, mas tem uma música que eu fico de boca aberta, que é Zé Ninguém. O que ele faz ali no Zé Ninguém é uma coisa de doida, aquele slap super rápido, é uma coisa sensacional, né? E agora vamos falar sobre duas participações que você fez em algumas músicas esse ano, né? Vamos começar primeiro sobre um cara que está assistindo a gente, Figurótico, sobre a música Poesia é Poesia, né? Fala um pouco sobre essa participação. Descobrir o amor é ser espinho e virar flor. Flores são flores, espinhos são espinhos. Homens têm casas, os pássaros ninhos. Bom, primeiro tem que falar como é que o Figurótico entrou nessa história toda, né? Quer dizer, para o DVD de 30 anos, nós pensamos em fazer um DVD com um show muito forte, né? Muito intenso e seria muito bom se a gente tivesse um guitarrista fazendo as bases de violão, fazendo, sabe? O Biquíni eventualmente fazia shows com isso pré-gravado. A gente tocava a bateria eletrônica, disparava um clique com coisa, por exemplo, o sax do Valmer não faz o som daqueles metais todos em chove-chuva. Quer dizer, a gente fez um sistema em que toca-se um som, né, e ele completa, ele dá o elemento vida àquilo dali, né? E não uma coisa que é simplesmente programada. E da mesma forma, alguns violões eram assim. Então, era legal ter um cara como Figurótico. E eu sempre pensava, pô, se eu tiver uma pessoa que possa estar cantando comigo, fazendo um backing vocal, sei o que e tal, vai ser legal. E nós fizemos uma lista grande, sabe? Fizemos uma audição com várias pessoas. E é engraçado porque eu não imaginava que fosse tão difícil, sabe? Então, assim, era difícil porque eu pegava pessoas que tinham ótima voz, mas não conseguiam pegar a melodia que eu passava. Eu falava, o cara não sabia. Então, sabe? Ou então o cara não chegava na nota, ou então, não, isso é agudo demais para mim, sabe? Ah, não, eu pensei que fosse uma coisa para cantar, eu tenho mais ou menos a sua região da voz. Eu falei, não, eu quero que você cante um pouco mais agudo. Porque os mais graves, o Miguel segura bem nos backing vocals, o Valmer, ele está mais ou menos dentro do meu espectro vocal, etc., mas eu precisava de alguém que fosse um pouquinho além, né? E aí eu estava fazendo esses testes num estúdio, e o pessoal do estúdio falou, cara, nós temos um amigo que talvez possa cumprir bem isso. Então chama ele aí e tal. Aí chegou o Figurótico chegou e tal, e eu me lembro que estava eu e o Miguel, a gente depois de um dia, sabe, cansado, chega o Figurótico, eu falo, faz isso. Ele, pá, faz aquilo, tá, faz isso, pá. Eu falei assim, tá bom. Aí eu virei assim, falei assim, bom, ok, beleza. Então, ok, a gente vai pensar a respeito. Ele, tá bom, então obrigado. E ele foi embora, né? Aí eu falei assim, bora, vou pra Barra Mansa agora, tá? Aí o Miguel falou assim, cara, pô, que pena, cara, pô. É esse o cara, né? Eu falei assim, pô, não vai fazer o cara voltar pra Barra Mansa com essa dúvida e tudo mais, pô, vamos já dar certeza pra ele que pode estar certo. Aí ligamos para ele e falei, ô, Figurótico, cara, a vaga é tua. Você viu? Nossa, é mesmo? Você quer tal? E assim, eu vou dizer uma coisa, a turnê do Me Leve Sem Destino foi uma turnê muito, muito divertida. E especialmente porque o Figurótico é um cara que adora, né, o rock nacional. Nunca vi alguém gostar tanto assim do rock nacional, a ponto de, sabe, música tal, ele tira todas para você. Né? Ele tem um repertório ali absurdo. E aí tem essa coisa dele gostar, de curtir. A gente, cara, terminava o show, às vezes ficava horas tocando, um monte de coisa no camarim, era muito divertido.
Mas a gente não pôde conseguir, a gente não conseguiu, infelizmente, foi ter estrutura logística e até financeira mesmo para poder vir com esse show tão grande e tudo mais. Entendeu? Então a gente meio que falou, cara, ó, tudo bem, a turnê veio até aqui, parou, a gente agora vai dar um tempo e vamos ver o que vai fazer. Mas, cara, é um cara que a gente tem vontade de voltar a trabalhar com ele numa turnê futura, não sei, a gente pode ainda... já falamos uma vez, aventamos isso com ele, e é um cara excelente para esse tipo de coisa. Então, assim, eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade, porque a gente adora ele. E quando ele me convidou, antes dele me convidar, teve alguma coisa. Eu montei um selo, e o meu selo passou a lançar vários artistas. Eu lancei, por exemplo, um disco ao vivo de Uns e Outros, foi através do meu selo. Os discos da Menina do Céu, da banda da minha mulher, foram lançados também, foram colocados dentro desse selo. E nisso tudo, ele na época eu falei, pô, Bastidores da Falácia, se você quiser, eu consigo fazer com que ele saia também no digital e tudo mais. Isso é um momento em que não era tão simples e fácil fazer. Você precisava ter uma gravadora que ligava para a agregadora. Eu não tinha ainda chegado, sabe, essas plataformas como o CD Baby, o OneRPM, Dito e várias outras. Então, a gente ajudou ele com essa primeira parte. E quando ele me mostrou a canção, cara, pô, eu gostei muito da onda toda, aquela coisa, sabe? Tem um quê de Chorando no Campo para mim, essa música, sabe? Assim, quando eu ouço, não sei, eu sempre ouço ela e me tem uma coisa assim, lobão ali, ares de lobão na canção. E, pô, foi muito bom gravar. Eu, infelizmente, não estava com ele no dia, mas gravei todas as vozes, mandei para ele, gravei os vídeos, mandei tudo. E, pô, fico feliz de fazer parte de disco de um amigo. Essa música é sensacional. Pois é poesia. Para quem quiser conferir, tá no Spotify, todas as plataformas digitais, tá aí. E sobre a outra participação é do meus amigos, Renan Rodrigues e Kika Malk, que é a música Pra Chamar de Amor, né? Sensacional também essa música. Queria que você falasse sobre essa participação também. É muito amor para ser amor. Qual palavra nova vou dizer? Se o limite da vida é a morte tão certa, ilimitado amor eu vou te dar. Cara, eu gosto até de falar isso para as pessoas, assim, porque é o que eu falo antes de fazer uma participação, eu sempre digo isso para as pessoas. Tem muita gente que fala, eu tenho uma música aqui, eu queria... Você não quer ouvir minha música? A minha música... eu tenho uma música que é a sua cara. Cara, assim, deixa eu dar uma dica para as pessoas que querem entrar em contato com o artista para poder oferecer uma música. Cara, se você, assim, fale tudo, menos essa frase. Eu tenho uma música que é a sua cara. Cara, o cara vai... Como disse uma vez o Rogério Flauzino, falou isso para mim. Ele falou assim, cara, se é a minha cara, não precisa, porque eu já tenho a minha cara. Entendeu? Eu vou me interessar por uma música que não é a minha cara, que aí vai me dar uma coisa diferente, etc. Mas a minha cara eu sei fazer. Entendeu? Né? Dificilmente vai ser mais difícil, tá? Não, impossível, mas vai ser mais difícil você conquistar o artista dizendo que a música a música é a sua cara. Não é por aí, entendeu? Então, quando o Renan entrou em contato comigo, ele veio para me perguntar, será que você gostaria de participar? Eu já tive a participação do Ney, de uma faixa, eu estou querendo fazer, aqui que adora você, teve até, você não vai saber, mas comprou um livro, o que, tal. E aí, eu falei, tá bom, ok, deixa eu dar uma pesquisada um pouco, né? Eu só estava vendo ali uma mensagem no inbox do Instagram, e aí fui dar uma pesquisada maior. E o que me chamou a atenção, realmente, foi a paixão dos dois. Sabe? Pois é. Assim, eles são muito apaixonados. E as pessoas não sabem, mas assim, eu nunca lancei um disco solo. Mas se há uma coisa que eu gostaria muito de fazer um dia, era fazer um disco com a minha mulher. Justamente por conta dessa relação que nós temos, apaixonada um com o outro e cantando. Eu adoro cantar com a Isabela. Então, quando a gente fez... quando eu vi
sabe, o Renan e a Kika, eu ainda virei para a Isabela e falei assim, olha só, cara, eles estão fazendo exatamente aquilo que a gente um dia pensou em fazer, né? Ou seja, canções para chamar de amor, entendeu? Né? E esse plano existe, meu com a Isabela, a gente tem até o nome do disco já na cabeça, chama-se Álbum de Casamento, entendeu? E, assim, temos algumas composições que nós já fizemos, mas, cara, a gente também não tem urgência, pressa, entendeu? Eu quero fazer isso de uma forma que a gente possa desfrutar disso não só com o lançamento, mas também, eventualmente, com algumas apresentações. Mas o fato foi que, pô, eu vi no trabalho do Renan daqui exatamente isso, esse olhar ali. E aí vem para outro ponto que é muito importante. Quando eu escolho fazer uma participação, né, quando eu aceito um convite, eu faço isso sempre movido pela paixão e não pela compaixão. Porque muitas vezes eu recebi convite assim do tipo, poxa, você sabe como é que é duro e difícil a gente começar a nossa carreira, seria ótimo você tá aqui participando, sabe o quê? Poxa, pensa como é que foi difícil o seu começo, que vocês tiveram a ajuda do Herbert, pô, você podia também fazer uma coisa assim e tal. Mas, cara, se não tiver um entrosamento, uma coisa do tipo, eu ouvir e falar assim, cara, isso é legal demais, poxa, não, claro que eu quero fazer, entendeu? Já teve situações que eu participei com artistas, do tipo que eu ouvi o trabalho e falei assim, e liguei para o artista e falei assim, eu gostaria de participar do seu trabalho, posso cantar essa faixa com você? Entendeu? Porque quando você se apega, é muito melhor. E, então, justamente por isso, por não estar entrando nesse trabalho com paixão, e sim por paixão àquela canção, foi muito fácil realizar tudo, né? E deu super certo, tinha tudo para dar errado, na verdade, porque eu tive que vir para o Rio de Janeiro, o Renan precisava fazer uma intervenção cirúrgica, e aí ele falou, pô, eu vou atrasar muito o meu lançamento. Eu falei assim, não, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou antecipar minha ida em um dia, vou chegar. E, cara, eu saí de carro, eu praticamente cheguei às 9 da noite, às 10 eu estava indo para o estúdio, só que eu não sabia onde era, o estúdio era longe pra caramba da minha casa, eu achei que era bem mais perto. Né? Chegamos lá, gravamos tudo, entendeu? E fizemos o clipe, fizemos tudo e foi super certo, deu muito, muito tranquilo. Então, são as participações que andei fazendo. No ano passado fiz também uma participação com o Mundo Bita, né, que foi fazer a versão de Vento Ventania para o Mundo Bita. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Assim, eu tenho realizado essas coisas, mas sempre com esse princípio, entendeu? Assim, cara, o que tem que mover aqui não é o que você quer, não é o que eu quero, é o que a música está pedindo, sabe? Então, esse que vai... É isso que vai funcionar. A música, quando é muito... Como é que se diz? Quando a coisa é muito arranjada, entendeu? Fica complicado. Por exemplo, nós temos um projeto que é o projeto Vou Te Levar Comigo. Esse é um projeto em que a gente lança singles em participações inusitadas, né? Começamos com Matheus e Cauã cantando Quanto Tempo Demora um Mês. A escolha da música foi deles, sabe? Eles falaram, não, nós queremos gravar essa música, porque nós somos fãs de vocês, a gente adora o Biquíni. Eu falei, pô, que surpresa, logo vocês. Os caras, cara, pô, o cara dá um espirro, são 42 milhões de views, etc, sabe? Eu falei assim, nossa, cara, que loucura isso, né? Então, assim, é uma realidade tão distante para mim, entendeu? Assim, eu acho que talvez conto nos dedos da mão quais são as faixas do Biquíni que tem milhão de visualização no YouTube, sabe? A gente, quando lança um clipe, pô, a gente comemora porque chegou a 50 mil views, né? E, de repente, tem aqueles caras ali, campeões de coisa, sabe? Querendo gravar com Biquíni, né? O convite foi nosso, mas eles ficaram, assim, super felizes. E nós convidamos porque nós descobrimos, assim, por surpresa, que eles estavam querendo ir no show do Biquíni em São Paulo. E a gente falou, claro, pô, já tem aqui, ó, sejam nossos convidados, por favor, tal. E eu falei assim, cara, tá vendo? Nós não somos capazes de determinar quem serão nossos fãs. E é muito legal que fãs
surjam de vertentes que não são exclusivamente rock, entende? E fizemos fizemos depois com Péricles, né? Foi cantando Janaína, que foi também muito legal. Péricles foi, nossa, foi um prazer conhecê-lo, entendeu? Como foi um prazer conhecer os meninos de Matheus Cauã, que os dois são, assim, gente do bem, sabe? É muito importante a gente estar trocando ideias com pessoas que têm um bom coração, que têm, sabe, que têm amor à música, sabe? E que você possa... Olha, toquei, eu não gosto de pagode. Ontem me perguntaram, mas você ouve sertanejo? Eu falei assim, não, eu não ouço. Eu ouço o Mundo Bita o dia inteiro, porque é o que as crianças deixam, entendeu? Mas, assim, e aí quando sobra um tempo eu quero ouvir rock and roll, claro, entendeu? Assim, não é o meu perfil ouvir música sertaneja, como não é o meu perfil ouvir funk. Mas eu sou capaz de ouvir as músicas de um de outro e prestar atenção no que tá, tipo, ok, interessante, legal. Pô, essa composição é bonita. Pô, essa composição dá até para fazer uma versão pop dela, entendeu? Não importa, entendeu? Então, é nesse sentido que eu olho para todos esses vertentes. E para o ano que vem, a gente já está conversando em ter mais um convidado. Eu não posso falar ainda quem é, porque a gente não fechou isso com o próprio convidado, entendeu? A gente só falou entre nós. Mas com certeza não vai ter nada de rock na história, entendeu? E aí a gente vai ter que lidar. Tem fã que entende a proposta, tem gente que urra de raiva, tipo, como é que vocês se juntam com esses caras? Mas é assim, sabe? E, cara, o importante não é isso, sabe? O importante foi que, por exemplo, quando Cláudia Leite participou do nosso disco ao vivo, imagina a situação, eu tocando no Circo Voador, a Cláudia ia entrar no telão, ela não ia estar ali presente, é verdade, entendeu? Como todas as participações foram feitas por telão, menos a do Hudson. O Hudson tocou com a gente no palco, o solo de Revoluções por Minuto. Mas os três que cantaram no telão. Tico Santa Cruz, Egípcio, os dois do rock, e Cláudia Leite cantando Romance Ideal. Cara, assim, o meu medo era, poxa, ali, Circo Voador, templo do rock, da música alternativa, etc., a gente simplesmente aparece Cláudia Leite cantando a música. Então, eu me lembro que eu pedi para o cinegrafista, né, falei assim, olha, eu quero que você filme até... enquanto eu estou cantando, eu quero que apareça um pedaço do cabelo, um pedaço, sabe, do lábio dela, uma coisa assim, um pedaço da sobrancelha, e, assim, que não fique claro quem é. E eu cantando, era só uma menina, eu deixando que ela faça o que bem quiser. E eu só, assim, até a hora que entrasse a voz dela, da voz dela, eu falei assim, dá um close na boca e bota só a voz. Se eu queria enlouquecer, essa é a minha chance, é tudo. E aí esse é o Romance Ideal, e aí a câmera abre e é a Cláudia Leite. Entendeu? E, cara, nossa, assim, teve um fã que falou comigo, não é possível que vocês estão fazendo com a Cláudia Leite, a cantora de axé, o quê, tal. E eu falei assim, cara, você parou para imaginar que a Cláudia Leite hoje é simplesmente, neste momento né, da nossa... do ano 2008, cara, é simplesmente uma das cantoras mais tops de fama, de tudo, que pode escolher quem ela bem quiser cantar, e ela quis cantar com biquíni. Poxa, a Claudinha estava no topo da história e tal, e, cara, ela estava, na verdade, fazendo uma grande reverência ao rock brasileiro, ao cantar com a gente, sabe? Ela estava fazendo com que os holofotes fossem pairar em cima do rock, né? Naquele momento em que a gente estava fazendo um dueto juntos. E foi ótimo, cara, poxa, ela foi de uma humildade tamanha, cara. Imagina, ela estava grávida de 5 meses quando foi gravar comigo, entendeu? E cantou aquilo tudo. Eu recomendo todo mundo ver, porque, cara, se você ouvir a gravação dela e pensar que ela estava grávida de 5 meses, você vai levar um susto, assim, sabe? Então, pô, é muito legal. Eu gosto muito dessas misturas. Acho que elas são relevantes. A pessoa, mas que negócio aí, só mesmo aqui no Brasil para rolar isso. Não, meu amigo, poxa, isso cada vez mais é uma frequência. E vou te dizer uma coisa, Aerosmith, quando se juntou com o Run DMC, né, em Walk This Way, foi uma coisa que ninguém imaginava, sabe? Todo mundo falou, caraca, o que aconteceu com os caras do Aerosmith? E Walk This Way com o Run DMC, nossa, é impressionante de bom aquilo. Se tornou, na verdade, a música que reergueu o Aerosmith aos patamares de hoje, né? Assim, estavam meio que num limbo, assim, e foi, quem diria, um grupo de hip hop que ajudou, né? Então, acho que
essas combinações, sabe, são boas. É claro que, pô, assim, tem que, como diria um bom sommelier, tem que harmonizar também, né? Não dá para a gente misturar, às vezes, o feijão com abacate, sabe? Então, mas acho que dá para sair coisas interessantes. Mesmo quando você acha que vai sair uma coisa ruim, de repente você fala assim, ué, não é que ficou legal, entendeu? Então, acho que Sim, sim. é muito válido, sabe, você testar essas coisas. E eu digo mais, talvez seja uma coisa que que eu aprendi muito, assim, a função do artista é muito, às vezes, dar a cara a tapa, sabe? Né? A gente Sim, sim. meio que arriscar, sair da zona de conforto e, sabe, o que vai acontecer agora, né? E o Biquíni nunca teve medo disso, sabe? Nunca foi, vou jogar no time certo, vou apostar no certo, etc. Muito pelo contrário. A gente experimentou muitas coisas diferentes, sabe? MC Raja, poxa, Suave, fazendo freestyle em cima de música, né? As parcerias que a gente teve sempre foram assim muito interessantes nesse sentido. Érica Martins com Pois é. a música Educação Sentimental 2, né? E o próprio Renato Russo, que, pô, foi a primeira vez que ele saiu da Legião Urbana para cantar em alguma banda, foi justamente com o Biquíni Cavadão, que muito nos honra, né? Pois é, demais. E agora, antes da nossa última pergunta, só para complementar mesmo aqui, a gente estava falando sobre o Renan e a Kika, e eles fizeram uma promoção, né, sobre essa participação, que quem acertasse quem ia ser o artista ia ganhar uma foto autografada. Você viu essa promoção? Vive sim, eu assinei depois. No dia que eu Pois fui é. gravar o clipe, eu assinei as fotos. Sim, e Muito. o Renan ele soltou esse vídeo, e eu fui o primeiro, sabe? 2 minutos que ele soltou o vídeo, eu fui lá, Renan, olha, eu acho que meu chute final é o Bruno Gouveia. Aí ele, mais uma chance, te dá mais uma chance, sabe? Querendo me despistar ali, mas eu fui o primeiro a acertar, tipo, 2 minutos que começou a propaganda, eu já acertei. Ele até falou isso no Lagoa Rock do Fernando Magalhães, Renan, Uhum. cara, muito bacana, sempre me ajudando aí. E agora sobre nossa última pergunta, que é sobre o novo álbum, né, através do tempo, e vai sair algum disco físico ou vai ser só nos streams? Cara, o negócio é o seguinte, eu vou contar uma história simples. Ilustre Guerreiro foi um disco feito, né, foi um disco que a gente fez para homenagear o Herbert Viana, a gente pensou em fazer um disco de 8 faixas e tudo mais, e eu meio que botei uma pilha, vamos fazer esse disco em CD. Não, CD não, o Coelho, o que CD, o quê? Ninguém mais tem CD no carro, né? Isso era 2018. E aí eu falava assim, não, eu tenho CD no meu carro, eu quero ouvir o CD do Coelho. Queima o CD e põe para você, porque tal. Né? Ninguém vai comprar CD molecada não quer mais CD, nada, cara. Vai botar tudo no pendrive, porque tal, aquele jeito do Coelho. Aí, Isso. nisso, eu falei assim, cara, pô, enchi o saco um pouquinho mais tal, e acabou que a gente falou, tá bom, ok. O Ricardo Leite, que tem feito a capa dos discos do Biquíni, assim, 99% das capas do Biquíni Cavadão estão na mão do Ricardo Leite. Né? Ele construiu a nossa história em capas de disco e é muito legal isso. E aí o Ricardo acabou fazendo uma versão do CD que ficou linda. E a gente pensou assim, ok, já não tem mais megastores. Não, sabe, vai ser tudo vendido por site. Por que eu vou fazer isso, cara? Tipo, antigamente o nosso sonho maior era que o disco fosse comprado pelas lojas americanas, porque as lojas americanas, quando compravam assim do tipo 5 mil, 10 mil discos, etc. E antes, quando a gente lançou o disco As Voltas que o Mundo Dá, a gente tinha pensado, a gente fechou com a Coqueiro Verde, porque a Coqueiro Verde ia fazer um CD, uma versão em CD, e ia fazer com que o disco fosse lançado em todas as plataformas, em todas as lojas físicas e tudo mais. E a gente percebeu no final de que, no caso específico do As Voltas que o Mundo Dá, a loja que mais comprava disco deles era a nossa loja, ou seja, o Biquíni Cavadão comprando os discos para venda nos shows. Então a gente falou assim, cara, quer saber de uma coisa? A gente não vai vender para loja alguma. Se o cara não escrever Ilustre Guerreiro no submarino.com ou na Siciliana, não vai achar. Entendeu?
só vai achar ou no Mercado Livre, alguém vendendo usado, ou então comprando na lojabiquini.com.br. Né? lojabiquinicavadão.com.br. E assim nós fizemos. Então, ou o cara comprava no show, ou comprava nessa lojinha e a gente anunciava, etc. Fizemos 1000 cópias. E não é simples, porque para você tem que pagar todos os direitos autorais antecipadamente. Entendeu? Assim, mesmo que você só venda um disco, você tem que pagar pela venda dos 1000. E a gente tem que ter um acordo com o autor, porque a editora, normalmente, de praxe, ela te cobra para isso o equivalente à venda de 10.000 discos, e não de 1000 discos. O valor que você paga para fazer um disco independente com a gravação de uma gravação já conhecida é equivalente a isso, a 10.000 discos. Por cada música. Tá? Por cada música. Então, só que era um disco em homenagem ao Herbert, a gente ligou lá para o escritório, conversou com o pessoal, né, que atende o Herbert, e no final a gente conseguiu uma liberação. Do tipo, a gente pagava tudo adiantado, a gente pagava como se fosse uma gravadora, porque a gravadora não tem esse problema. A gravadora paga tudo depois e ainda por cima, muito tempo depois que você vendeu o disco, que ela vai fazer a prestação de contas, entendeu? E com os valores de venda normal. No caso da gente, um artista independente teria que pagar o equivalente a 10 vezes a tiragem, né? E antecipado. A gente falou, não, a gente paga antecipado, mas a gente paga no valor que seria o correto. E, pô, ainda assim é melhor do que uma gravadora faria. Né? Que a gravadora paga trimestralmente com 60 dias de carência, e claro que ela só paga no 60º dia. Então, foi com base nisso que a gente investiu. Em arte de capa, prensagem. Então a gente prensa os discos todos e tal. E eu estou contando tudo isso para te dizer que dos 1000 discos, nós pegamos 300 ainda e oferecemos discos para chegar às mãos de radialistas, críticos, jornalistas, programas de televisão, sabe o quê, tal. Esses 300 meio que evaporam nessas coisas. Sobraram 700. E levamos quase um ano para vender. Sim. E quando a pessoa chegava no show, ainda olhava assim, não, eu baixo. Entendeu? Então, assim, e isso nos desmotivou ainda mais para fazer o disco de vinil. Entendeu? Porque o disco de vinil é muito mais caro. Forte, né? Desculpa. O vinil está voltando bem forte, né? Olha, eu vou usar uma coisa que me foi falada um tempo atrás, eu não sei se isso permanece ainda como certo, mas foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos na época, dizendo que a maior parte das vendagens de vinil é para pessoas que não têm toca-discos em casa. Entendeu? Ou seja, a pessoa compra por um colecionismo. Eu tentei fazer um disco com As Voltas que o Mundo Dá. Tá? Era o objetivo, a gente queria lançar. Entendeu? Mas era um investimento caro. Entendeu? Era um investimento caro e que, assim, se a gente vendesse pelo preço mais em conta que tivesse, a gente, quando muito, empataria. A gente não teria nem lucro. Assim, seria uma coisa quase que, vamos dizer assim, de cunho beneficente, entendeu? Para agradar as pessoas que têm vontade de ter disco de vinil, mas a gente não ia receber nada por aquilo. Tá? Fora o fato de que é difícil você manusear a entrega de disco de vinil, para as pessoas querendo comprar, meu disco chegou quebrado, entendeu? Então, a gente assim, sabe? É uma história muito doida, cara, mas a gente tem vontade de ter tudo isso, sabe? O que falta hoje é a certeza da demanda, né? Então, se a gente sentir com o passar do tempo, e eu não falo isso de uma forma mercantilista, ou, sabe, de negócios, eu falo simplesmente que, tipo, cara, contanto que a gente consiga investir nisso, sabe, separar uma bolada nisso, e a gente rapidamente consiga ter o retorno desse investimento, e, pô, as pessoas, cara, a gente tem muita coisa. Por exemplo, Só Quem Sonha Acordado Vê o Sol Nascer, de 2017, ele existe. Ele tem uma versão, nós temos aqui nos nossos arquivos, uma versão só dele com demos completamente distintas, sabe?
Tanto é que, por exemplo, a música Só Quem Sonha Acordado Vê o Sol Nascer, ela é tocada de um jeito no disco e ao vivo de outro. É porque a gente resolveu tocar a versão da demo no disco Me Leve Sem Destino, sabe? E assim vai, quer dizer, para quem conhece sabe que as versões são muito diferentes. Então, assim, tem outras canções que são assim, que valeriam a pena, sabe, as pessoas ouvirem, de tão diferentes que são. E a gente não consegue encontrar, na verdade, um público para isso ainda, sabe? Alguma coisa que a gente possa fazer. Mas, é claro que a gente vai, uma bela hora, transformar isso numa realidade, numa possibilidade concreta, entendeu? Eu, cara, vou dizer, se eu ganhasse a loteria, cara, eu ia pegar e eu lançar vinil de todas as coisas, porque eu gosto, entendeu? Por exemplo, eu estou negociando com Tem 2 projetos que eu gostaria muito de fazer com a Universal nesse momento, que a gente ainda não conseguiu fazer. Uma delas seria pegar os 4 primeiros discos, botar todo ele no Pro Tools, sabe? E a gente mixar os discos novamente, sabe? Mas só que com tudo que a gente tem hoje de melhor. A sonoridade do disco ia ficar incrível. A outra ideia é que, poxa, os 4 primeiros discos têm muitas faixas extras, tem coisas realmente raras, remixes que são muito distintos. Existe um remix de Múmias que foi feito em 1986 com a voz do Renato, ele é bem diferente. Tem uma outra coisa também que eu ia falar, que era tem 2 músicas inéditas, tem Campo de Centeio, tem Riacho do Meio, que era para entrar no 3º disco e não entraram. Entendeu? Então, tem muita coisa que a gente pode revirar o baú, revirar e tudo mais e fazer acontecer. Mas, para isso, a gente precisa realmente entender que existe um caminho assim, de interesse. Hoje, a gente está chegando a um nível que, se os discos... A gente está caminhando bem dentro do Spotify e outras plataformas digitais, mas o Biquíni ainda está crescendo dentro disso, sabe? O legal é que o engajamento é forte do Biquíni. Às vezes eu tenho menos seguidores do que outros amigos e colegas, mas assim, na hora que lança, a audição é grande, é forte, entendeu? E isso é legal. Então, assim, pode ser que a gente só faça essas coisas todas no digital, essas raridades todas, ou a gente lance, como eu conheço uns lançamentos que saem dos artistas que eu gosto, os caras fazem um box completo, você pode escolher CDs, mais o vinil, mais aquilo, que tal, pô, adoraria, entendeu? Claro que vai ficar caro, mas, pô, assim, vai ficar também um baita produto top e tudo mais, e seria muito legal da gente tentar viabilizar isso, né? Então, são coisas que vão ser feitas com calma para a gente poder pensar nesses passos. Temos ainda muita coisa para... Como é que se diz? Cara, tem muitos planos para fazer, né? O acústico mesmo do Biquíni até hoje nunca foi feito. Eu falo que a gente já não vai mais fazer acústico. A gente vai fazer 2. Porque já não dá mais para fazer. Não dá para fazer um disco acústico que vai ficar um monte de música de fora, entendeu? Né? Então, tem isso. Tá? E, pô, o Através dos Tempos chega, então, inicialmente só digital. Tá? Aí depois a gente deve sair com o Através dos Tempos Deluxe, que deve ter as demos. A gente gosta de mostrar para as pessoas como é que eram as demos da gente, para então virarem as músicas finais. É uma coisa interessante de ver como é que às vezes a música muda a letra, muda arranjo mesmo, assim, demais, tal. Outras não, outras parece que só melhoraram a sonoridade, mas, entendeu? Então, tem muita coisa bem interessante nessa forma de você apresentar as músicas para as pessoas. O pessoal falou sobre crowdfunding, que é os fãs contribuírem para dar o dinheiro pro disco, né, para fazer o disco. O crowdfunding foi uma coisa de um tempo atrás que era legal fazer, mas, cara, fica... Não sei se as pessoas vão entender bem o que eu quero dizer, mas, assim, o crowdfunding exige muito que o artista fique quase, às vezes, implorando, sabe? Gente, falta pouco para chegar na meta, sei mais o que, tal. Depois que chegar na meta, nós dobraremos a meta, sabe? Não, cara, por favor, sabe? Acho que a gente... O crowdfunding é muito legal quando você fala assim, vou fazer isso. E aí, brum, a coisa acontece. Mas aquela coisa de, não, agora você tem que ficar ali falando, gente, olha, já conseguimos 10% da meta, mas se você fizer isso, você vai ganhar também um autógrafo, vai ganhar uma coisa. Aí eu acho que fica, assim, sei lá, é um pouco constrangedor na minha forma de entender, entendeu? Mas, ainda mais o Biquíni com tanto tempo de carreira,
Valeu mesmo, Bruno, por ter aceito o convite da live. Eu que Adorei, espero que você agradeço, tenha Patrick. Olha, gostado. você... eu queria expressar isso porque realmente você tem sido muito bem visto pela galera, pela minha galera, Obrigado. né? Que pô, tem visto você fazendo tudo isso, você tem ótimas ideias, boas perguntas, você tem um vasto material, Obrigado. você conseguiu coisas incríveis como entrevistar o Sheik há pouco tempo atrás, né, cara? Assim, eu não imaginava que o Sheik fosse dar uma entrevista. Ele não deu entrevista, acho que para ninguém, para falar sobre Biquíni Cavadão, em 21 anos, desde que ele saiu. Né? Então, é legal que você tenha conseguido isso, tá? Mal posso esperar para assistir depois no YouTube. E acho que só de você conseguir essas proezas, estar entrevistando não só os cantores, mas também, sabe, os músicos que fazem parte das bandas, e tem tanta coisa legal para colocar ali, né? E cada um tem, às vezes, uma visão diferente, né? Consegue ter Isso. né? Você consegue, às vezes, fazer um contraponto entre como cada um viu, né, um determinado momento da carreira, ou uma preferência. Então, tudo isso é muito legal. Você está de parabéns por isso. Fico muito, muito feliz e honrado de fazer parte aí dos seus entrevistados. Tá? Se precisar, conte comigo. E para todo mundo que assistiu, muito obrigado. Tá? É um grande barato conversar nessas lives todas.